Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Salve, salve, galerinha do Vale! Mais uma vez, estamos aqui de novo, como sempre faço, toda quarta-feira, para contar mais um causo. E essa história, ela chegou até mim através de um puta telefone sem fio. Um ouvinte que conhece o protagonista da história. Ele me mandou até um anúncio que envolveu o caos. Enfim, eu tive acesso a todas as provas, mas infelizmente eu não consegui conversar com o protagonista. Mas só para não ficar nesse disse, me disse, eu vou contar a história para vocês no ponto de vista do Marcelo. O Marcelo é o protagonista que viveu esse caos. O Marcelo, ele é um homem trans, heterossexual. E ele tem uma dessas casas que você aluga em aplicativo, sabe? Eu não vou falar o nome do aplicativo porque eles não estão me patrocinando. Enfim, a casa do Marcelo é muito estilosa. É um condomínio fechado, tem uma vista bonita, apesar de ser térrea, e ela fica bem próxima de um aeroporto. E, gente, quem mora em aeroporto sabe o transtorno que pode ser por causa de barulho. Porque é barulho de avião pousando, avião decolando, e dependendo de como for, às vezes parece que o negócio tá passando em cima do seu telhado, assim, sabe? Então, quem aluga a casa de Marcelo já conta de que o cenário é esse. E pensando nisso, o Marcelo colocou uns vidros em todas as janelas que quando você fecha, dá uma abafada assim no som. Não acaba 100%, mas dá aquela abafada ali pra você conseguir viver tranquilo ali na casa. Chegou ali finalzinho de novembro, o Marcelo ele recebeu uma solicitação de locação de um cara gringo que queria alugar a casa dele por 20 dias. E caiu como uma luva, porque em dezembro o Marcelo ele ia viajar para casa da mãe dele, que era em outro estado, para passar o Natal, e ele voltaria só no dia 26 de madrugada. Então, além de coincidir com a viagem dele, ele não ia ter que se preocupar de encontrar alguém para coordenar a limpeza da casa entre um hóspede e outro, já que ia ficar o gringo 20 dias diretão. O cara ia entrar dia 5 e ir embora no dia 25 no almoço. Mais ou menos isso. E foi o que rolou. O Marcelo, ele aceitou a solicitação desse cara, né, o gringo. E aí, dia 5, ali depois do almoço, o Marcelo tava lá na casa, esperando o gringo chegar para entregar as chaves e para dar algumas instruções sobre a casa. Porque como fica em um condomínio fechado, tinha toda uma questão de acesso e tal, tinha uns pormenores lá. Quando esse cara chegou, o Marcelo disse que ele era, no mínimo, meio estranho, assim, sabe? Meio mal encarado. Eu não vou nem falar de qual país ele é, pra não alimentar estereótipo. Mas vendo a reputação do cara ali no aplicativo, tinha só avaliações boas de outros hóspedes e o cara tava desembolsando uma grana pra alugar a casa. Então não tinha razão pro Marcelo recusar, né? Enfim. Afinal, quem vê cara não vê coração. Ah, e outra coisa que o Marcelo comentou é que esse cara, ele tinha um cheiro de suor muito forte. E, gente, eu tenho lugar de fala aqui, porque eu já dividi casa com pessoas de vários países diferentes. Algum dia eu até conto pra vocês o contexto de tudo isso. Mas digamos que nem todo mundo tem o mesmo hábito que a gente aqui no Brasil, de, né, 2 banhos por dia, desodorante e tal. Nem todo mundo é assim. Mas enfim, retomando. O Marcelo, mostrando a casa pro gringo, explicando os pormenores e tal, ele percebeu que o cara tava olhando demais pra ele assim. Sabe quando na sua visão 360 você sente que a pessoa tá olhando pra você? O Marcelo explicando e parecendo que o cara tava prestando zero atenção, tava só olhando pra cara dele. E ele disse que era um olhar meio perturbador assim, ele não sabia se era de flerte ou de vou te matar. E aí, no meio de uma das explicações, o Marcelo teve a impressão de que ele viu o gringo dando uma coçada no saco, assim, sabe? E quando ele virou pra olhar, o cara de fato tava com a mão lá no saco. E parecia que tava com volume, assim. E aí o Marcelo nem terminou a frase, ele só deu a chave na mão do cara, virou as costas e saiu andando. Só que aí o cara foi e chamou ele, tipo, pedindo pra ele esperar, sabe? E quando o Marcelo virou, o cara tava com o celular dele na mão. O Marcelo tinha esquecido do celular. E quando o Marcelo foi pegar o celular da mão dele, o cara ficou segurando o celular na outra ponta, sabe? Você puxando, a pessoa puxando do outro lado. E com um sorrisinho que é aquele tipo de sorriso que só seduz esposa de serial killer. Ficou aquele silêncio constrangedor e o Marcelo só falou obrigado, puxou o celular bem forte assim, ó. Pulou fora.
E aí, quando o Marcelo foi embora, ele ficou pensando no que tinha rolado. E pra mim era óbvio, né, gente? O gringo safado tava se insinuando pra ele. E aí ele disse que nos primeiros dias foi um inferno, porque esse cara não parava de mandar mensagem pra ele perguntando coisas que ele já tinha explicado sobre a casa. E aí reclamava disso, reclamava daquilo, reclamava do barulho de avião. E, gente, eu vi o anúncio. Tá lá muito explícito que a casa é próxima do aeroporto, ou seja, o gringo sabia. E aí chegou uma hora que o Marcelo ficou puto e falou: não vou responder mais. Porque o gringo ficava mandando foto pra ele de coisas da casa que supostamente estavam quebradas. Só que o Marcelo tem certeza de que nada daquilo que ele tava mandando tava quebrado, tava tudo inteiro. Ou seja, o cara tava quebrando as coisas na casa e mandando foto pra ele pra reclamar. E aí o Marcelo falou: quer saber? Eu vou curtir minha viagem e foda-se esse gringo. E aí começou a ignorar as mensagens dele. E aí quando faltava ali uns 3 dias pra estadia do gringo acabar e uns 4 pro Marcelo voltar pra casa, ele percebeu que fazia uns bons dias que o gringo não enchia mais o saco dele. Só que o Marcelo tava tão querendo curtir esse momento com a família dele, Natal e tal, que ele só deixou pra lá, sabe? Então no dia 25 de manhã, o dia que o gringo ia embora, ele só mandou uma mensagem e falou: ó, deixa a chave na portaria, e foi isso. E aí, dia 26 de madrugada, Marcelo volta pra casa, né? Pega o voo de volta lá pro estado dele, chega no condomínio, pega a chave tudo certinho. E, gente, quando ele abriu a porta da casa dele, primeiro que parecia que ele tinha acabado de entrar num frigorífico. A casa tava um gelo. E segundo, que tava tudo ligado. Tudo, todas as luzes, o ar-condicionado, tudo, o ar-condicionado no 15. Sim, gente, o gringo, filha da puta, tinha largado tudo ligado. E aí lá foi o Marcelo atrás dos controles pra desligar as coisas, né? E aí o Marcelo pegou o controle do ar-condicionado, apontava pro ar-condicionado, apertava, apertava, nada acontecia. Apontava o controle da TV pra TV, apertava, apertava, nada acontecia. E aí quando ele abriu os controles, estavam todos sem pilha. Sim, gente, sem pilha. O gringo largou tudo ligado, ar-condicionado no talo, e tinha levado as pilhas do Marcelo embora, o filho da puta. E o Marcelo, 2 e pouco da manhã, pensando onde raios ele ia conseguir encontrar pilha pleno dia 26 de dezembro, um domingo. Aí ele abriu o celular ali pra ver se ele encontrava alguma conveniência, essas conveniências de posto de gasolina que é 24 horas, ali perto da casa dele pra comprar pilha. Só que aí ele notou que o celular dele não estava conectado no Wi-Fi. Estava conectado no 4G ainda, que ele estava usando na rua. Quando ele foi ver o modem, não tinha uma luzinha acesa, gente. O gringo tinha cortado o fio do modem. O Marcelo tava sem internet, com a casa dele pronto pra pendurar umas carnes assim, de tão gelada que tava, e ele não tinha uma pilha pra desligar nada. Meu Deus, gente, que sufoco. Que sufoco. E aí, na hora, ele já abriu o aplicativo lá de aluguel de casa e já constava que o gringo tinha deixado uma avaliação para a estadia dele. E quando o Marcelo abriu, gente, pasmem, o gringo falou que o Marcelo era um péssimo anfitrião, que ele ficava dias sem responder e o descaso foi tanto que o gringo não aguentou mais aquela barulheira de avião e a falta de estrutura da casa, e faltando 4 dias, sim, gente, 4 dias para ele voltar para o país dele, ele se hospedou em um hotel às pressas. Ai, gente, que tristeza, eu tô rindo para não chorar junto com o Marcelo. Sim, gente, o ar-condicionado do Marcelo e todo o resto da casa estavam ligados direto há 4 dias, porque o gringo foi embora da casa dele para um motel às pressas, faltando 4 dias para acabar a estadia dele. E não para por aí. O gringo disse que ele reportou no aplicativo a péssima experiência e ele estava no aguardo do reembolso. Ou seja, o cara fez o que fez e ainda queria ser reembolsado. O Marcelo, gente, ele só foi na conveniência para não congelar. E depois de conseguir as pilhas, de desligar tudo, ele escreveu uma resposta gigante pro review do gringo, safado de merda. E também reportou ele na plataforma. Mandou print, mandou foto de todos os prejuízos. E infelizmente eu só sei até esse ponto da história.
Mas, gente, que ódio! Que ódio! Imagina você voltar de viagem e ter que passar por isso. Nossa senhora, que vontade de ralar a cara desse gringo no asfalto. Enfim, aí ouvinte que fez essa ponte, que fez o telefone sem fio. Caso você saiba de algum desdobramento dessa história, conta pra gente, por favor, que vai que a gente faz um parte 2 aqui, a história desse gringo filha da puta. Vejo vocês no próximo Causos do Vale. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.